Bom, primeiramente quero que você fale um pouco sobre você, né? Do quem é você, o que que você faz. Bom, vai lá. Saudade das emoções, gente. Vamos lá. Meu nome é André Gonzalez, tenho 31 anos, formado em Rádio e TV pela Casper Libero. Uhum, Sim, gente, eu já fiz faculdade, tá tudo sob controle. Fui atleta de natação de 2006 até 2016, 10 anos de natação, onde eu participei dos segundos Jogos Parapan-Americanos Juvenis em 2009, quando eu tinha 18 anos também. Eu atualmente estou trabalhando como agente de viagens pela TZ Viagens, que é uma franqueadora, e eu sou franqueado da TZ Viagens, onde eu vendo pacotes de viagens tanto turísticas quanto apenas aéreo ou cruzeiros. Então é bem legal porque eu tenho um leque de produtos bem diversificados. Nasci com deficiência, síndrome de Roberts. Eu fiz fizeram um documentário comigo e com a Carolina Tanaka, chamado Histórias Extraordinárias, Má Formação Congênita, onde explica o que é a minha deficiência e como que ela se forma e tudo mais. Foi uma experiência bem legal participar desse documentário. E é isso, eu acho que a gente tem que sempre estar ativo para achar as melhores soluções para melhorar a vida sempre. conta pra gente, André, o que te motivou a nadar e o que te motiva atualmente. Bom, Só não morre, tá? Só não morre. não, não, só engasguei com a água, tranquilo. O que me motivou a nadar, na verdade, foi que eu fazia terapia na água, primeiramente, por causa de uma cirurgia de escoliose que eu fiz com 7 anos de idade. E aí, para Uhum. reabilitar, eu fui fazer hidroterapia, que me ajudou muito. Mas eu tenho contato com a água desde os meus 3 anos de idade, porque o meu irmão nadava. E aí o professor dele falou: por que você não deixa o André aqui, o menino sem braços, nadar para minha mãe? Aí ela, não sei, porque vai ser ele afoga, não sei o quê. Mas aí o professor: não se preocupa, eu vou cuidar dele e tal. E aí foi assim, ele me ensinou a boiar primeiro, para depois eu bater as pernas, depois e indo, aí depois veio essa cirurgia de escoliose, aí eu fiz essa reabilitação dos meus 7 aos 15. Aos 15 eu entrei para o CIEDEF, que é uma associação paradesportiva, e aí eu comecei a me interessar mais, aí eu comecei a competir, tudo mais de natação, então foi isso, o meu contato com a água. E o que me motiva agora, na verdade, é querer ter uma vida com a minha namorada, que eu estou começando agora a ficar junto com ela, tal. Calma, não fala sobre isso também, calma. Senão você vai tirar todo o meu podcast, velho. Não, mas assim, a gente pode falar com mais detalhes depois, Vamos falando, sim. então me motiva, além, claro, de mostrar que eu sou capaz de Uhum, fazer as coisas. sim, com certeza. Então é isso. Me fala uma coisa, me fala sobre um pouco a sua síndrome. Você sabe como ela é causada, o que ela é, né? E depois a gente vai mais a fundo sobre isso. Olha, a minha síndrome, na verdade, ela foi causada geneticamente, né? Não foi nada de acidente ou nada. Eu Uhum. nasci assim, sem os braços, e com essa minha síndrome, as pessoas nem chegam a nascer de tão deformada que elas ficam, infelizmente. E o que eu tenho, na verdade, é ausência dos braços, né? Uhum. A ausência da cabeça do fêmur na perna esquerda, a ausência do fêmur inteiro na perna direita, por isso que tem uma diferença de perna de 15 centímetros, a escoliose, e é isso, basicamente, o que causa a minha deficiência, né? Entendi. Na natação, você teve uma participação nos Jogos Pan-Americanos, correto? Sim. Me conte mais sobre isso. Bom, foi no ano de 2009, eu tinha 18 anos, minha primeira competição internacional, e foi bem divertido, porque eram segundos Jogos Pan-Americanos Juvenil, então era até 21 anos. Eu Uhum. consegui entrar meio que quase no limite, porque com 18. Mas foi uma experiência divertida, porque tinha atletas de 15, de 21, de 20, era bem diversificado. E não era Uhum. só do Brasil, né? Isso que é o mais legal. A gente tinha da Colômbia, tinha da Venezuela, tinha do Peru, então Cuba, então era bem legal essa diversidade de países juntos competindo. Isso foi bem interessante, ainda mais numa idade tão jovem como a minha. E Uhum. ouvir o hino nacional, assim, no pódio, quando eu peguei uma medalha de ouro dos 4 por 50 metros,
que é multiclasse, Você né? chorou? Ah, não, mas fiquei quase lá. Que aí a gente lembra, né, de todo o treinamento, de tudo que Uhum. passou pela vida, aquelas coisas todas que a gente sempre sabe, né? Muito bacana. Teve uma saída que a gente foi, que o André vai contar agora, que é a história do Minions. Vai, André. A gente foi no cinema, tal, não sei o que, eu não lembro. Assistiu o que que foi? Foi Batman? Não, não foi Batman, Não. foi o que a gente foi? Foi Vingador? Marvel. É, foi, Ah, acho que foi em Vingadores ou. Foi na época dos Vingadores. Que foi o Minions Vingador. ia estrear. É isso. Aí tinha a propaganda dos Minions, a gente foi assistir os Vingadores, né? Tinha a propaganda lá, o cartaz dos Minions. E aí tem uma criança lá, não tava nem perto do cinema. Uhum. Aqui chegando em casa, depois do filme, a menina sai no carro, passando. Olha, mãe, o Minion. Eu, como assim? E apontando pra mim, pra essa pessoa que nos fala. A vergonha foi a melhor, velho, na moral. Aí eu, tá bom, tudo bem. Não, é interessante você falar isso, que assim, as crianças não têm uma certa idade, uma Não, certa frieza, assim, digamos, né? Pra ela não tem falar. pudor, ela não tem É, aquela não tem vergonha de pudor, ficar falando. obrigado. Não tem um pudor do que falar. Eu mesmo já passei por isso, o André já deve ter passado por isso. Engraçado é a reação dos pais, né? Quanto a Sim. isso. Filho, Tipo, para com isso. e a gente, como deficiente, tem que encarar na naturalidade, gente. É uma condição nossa da nossa história, sim, claro. Mas tem que encarar, velho. Porque a gente vai falar, pô, não fala isso pra uma criança. Né? A gente não vai chegar e falar, vai explicar porque eu não tenho dedo. Ou porque o André não tem braço. Ou porque uma pessoa não tem perna. Gente, a gente tem que entender que as crianças hoje em dia, quem educa são os pais, né? Não é a sociedade, são os pais. Dito isso, Eu sempre falo assim, ó, vamos falar com esse assunto de criança, porque tem uma história muito interessante também. Eu uhum. tava indo treinar com a minha mãe, na época que eu treinava, aí quando eu tava indo lá pra piscina, a criança falou, nossa, ele é de verdade? Do tipo, o que que ela pensou? Que eu era um brinquedo? Que eu era o quê? Porque a Ele é gente de não sabe. verdade foi melhor, velho. Então eu falei, não, o que que faz uma criança falar isso pra mãe? Faz É, sentido. igual eu falei agora há pouco, né? A gente tem que ter a maturidade de entender que é uma criança, não levar Isso, pro pessoal, jamais. porque se levar pro pessoal, meu amigo. Bom, como com vocês, Alexandre Alcântara. Fala aí, Ale, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, Fê, pelo convite. E uma grande honra aí participar desse seu projeto. Uhum. E você quer que eu me apresente um pouquinho para o pessoal? Pode ser, pode falar, vamos lá. Tudo bem, meu nome é Alexandre Alcântara. Conheço o Felipe já há muitos anos. A gente fez parte já do mesma equipe de natação paralímpica. Uhum. São muitos anos atrás. Eu tenho 42 anos, sou casado. E sou farmacêutico, trabalho na indústria farmacêutica já há muitos anos e nas horas vagas também me dedico à vida esportiva. Conta um pouquinho da sua deficiência, como foi causada, o que se tornou, você tem alguma limitação hoje? Vamos lá. Então, eu vou contar de forma bem resumida e também fico totalmente disponível aí para quem quiser fazer perguntas. Uhum. Eu tive um acidente de carro quando eu tinha 17 anos, né? Então hoje em dia, como eu havia falado, eu estou com 42. Nesse acidente de carro eu tive amputação da minha perna direita. Uhum. E desde então eu me locomovo de muletas, ando com aquelas muletas canadenses. Eu tive uma amputação muito alta, o que dificultou bastante a colocação de prótese. Então fiz durante alguns anos muitas tentativas, né, de colocar prótese. Uhum. Não consegui me adaptar bem com a prótese e ando de muletas. Mas como eu falei, eu tenho uma vida bastante normal, ativa, faço esportes, trabalho, viajo, enfim, faço de tudo utilizando muletas. É isso. Ale, você falou que a gente se conhece na natação, né? Na semana passada eu comentei com o André das nossas classes. Você é qual classe na natação? Na natação eu sou classe S9. S9. Então,
Uhum. Né? Para quem não conhece, as deficiências elas são separadas, né, por deficiências físicas, visuais ou intelectuais. No meu caso, a deficiência física ela se enquadra de S de swimming, né, em inglês, sendo que o S10 é a deficiência menos severa, vamos chamar assim, e o S1 é a deficiência mais grave, né, é o maior comprometimento, e eu me enquadro nessa categoria S9 pelo tipo de amputação que eu tenho. Certo. Você já participou de alguma competição? Várias, né? Já participei, assim, já faz muitos anos que eu me aposentei da natação, Uhum. mas a última competição oficial que eu participei foi meados aí de 2010, 2011, e foi uma competição regional lá em Campinas. Eu acho que 2011 foi quando eu conheci você, se eu não me engano, pelo CDF. Eu tava pela ACD ainda, não andava pela ACD. Aí eu conheci o CDF por essa participação, participação em Campinas. E de lá, da ACD, eu mudei pro CDF. Mas enfim, como vocês sabem, né, eu convidei o Alexandre porque ele é deficiente. Vamos a algumas perguntas sobre deficiência, Lê. Você se importa? De forma alguma, pode perguntar o que você quiser, o que as pessoas tiverem interesse, Tá. eu respondo numa Ó, boa. pode falar, é igual a gente falou antes, pode falar à vontade, não tem tempo, fique à vontade, aqui não é uma entrevista de emprego. Ale, você é amputado da Perna direita. perna direita, ok. Perna direita. Você foi com 17 anos, né, que foi amputado, né? Tava entre 17 para 18 anos aproximadamente. Uhum. Você já sofreu algum tipo de bullying na escola, ou na faculdade, ou em algum trabalho? Não, de forma direta não, Fê. Eu acredito que assim, quando eu tive esse meu acidente que acabou ocasionando a amputação, Uhum. eu estava no final do terceiro ano, né, do terceiro colegial, que é chamado de ensino médio. Ensino Você médio vê hoje, como, né? você vê como eu já estou ficando velho, né? Eu Também, pô. colegial na época. Mas enfim, então eu já estava na verdade numa fase de encerrar essa fase de escola Uhum. e me preparar para a faculdade, enfim. E aí, depois de um ano e pouco, passando por vários processos de reabilitação, eu comecei a fazer cursinho, eu fui fazer faculdade. Uhum. Mas, de uma maneira geral, como eu sempre lidei com esse assunto com muita naturalidade, né? Eu nunca me incomodei das pessoas me fazerem perguntas ou me abordarem, Uhum. eu acho que isso foi recíproco. Eu sempre fui muito bem tratado, assim, pelos lugares que eu passei. Uhum. Talvez até por eu lidar com naturalidade com esse assunto. Entendi. Houve É. algum choque quando você perdeu sua perna? Você ficou muito chateado, Ah, assim, né? não, fiquei. Eu diria que sim. Na época do acidente, eu fiquei, sim, Uhum. obviamente bastante triste. Fiquei num período vamos dizer assim, meio que de depressão, que foi um período Uhum. curto, porque aí eu estava muito bem assessorado por várias equipes médicas e área de saúde em geral que me ajudaram bastante a me recuperar, a fazer uma série de terapias para eu passar por essa fase. Entendi. Existe algum receio em mercado de trabalho para Olha, contratar ou não? Na sua visão? eu acho que tem, Felipe, eu acho que tem sim, tem dos dois lados. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade para o deficiente é que muitas pessoas, em decorrência da deficiência, se não tiverem um bom suporte familiar mesmo para Uhum. passar por essa situação, essa pessoa ela pode ficar bastante defasada nessa parte de estudos, nessa parte acadêmica, o que lá na frente vai impactar na vida profissional. Hum. Né? Então, até pensando no comportamento dos pais e familiares mais próximos, é bastante importante que essa pessoa seja estimulada o máximo possível para ter uma vida normal, para trabalhar, para estudar, para socializar, para sair de casa. Uhum. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma parcela muito grande de pessoas que têm algum tipo De de deficiência, né? deficiência que acaba ficando trancada dentro de casa, né? Sim. E aí, se essa pessoa não fizer a parte dela também e não tiver um estímulo familiar, essa pessoa ela acaba realmente ficando muito defasada. Então, eu acho que Uhum. isso, quando as empresas também vão fazer processos Seletivos, seletivos, né? se essas pessoas não tiverem tido uma boa formação, elas naturalmente elas vão ficar fora do jogo, né? Então é Entendi. importante que essa pessoa
procure estudar e se capacitar o máximo possível, né? Uhum. Você acha que hoje em dia, tanto São Paulo quanto o Brasil está 100% adaptado para o deficiente físico? Com certeza não, Fê. Com certeza não. Eu acho que Seja esse é qualquer outro. deficiência, né? Física, intelectual ou até visual. Eu acho que eu tenho certeza que não. A gente tem alguns lugares que estão adaptados. A gente sabe que ao longo dos últimos anos melhorou bastante essa questão de acessibilidade, pelo Uhum. menos quando a gente pensa em São Paulo, numa grande capital. Mas infelizmente a maioria dos lugares não é adaptado. Então, seja uma pessoa andando de muletas, como é o meu caso, uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa que tenha uma deficiência visual, infelizmente ela ainda encontra muitas barreiras físicas mesmo nos lugares, né? As construções, a gente sabe que elas não são preparadas para receber as pessoas com deficiência É a nossa e luta diária, né? é uma luta diária. Então eu entendo que assim cabe a nós também, sempre que chegar nos lugares, se for o caso, tentar mesmo que conversar com o proprietário ou até reclamar que seja feita ali um projeto de Uma acessibilidade adaptação, no né? local, alguma adaptação que atenda um público maior. Uhum. Mas por outro lado, quando a gente quer ir a algum lugar, é aquilo que eu falei, a gente também não pode só ficar trancado em casa. Então, na maioria das vezes, a gente também tem que enfrentar lugares que não são acessíveis. E isso Certo. acontece bastante no meu dia a dia. Uhum. E ok, você vai naquele lugar, mesmo sabendo que o lugar não está totalmente adequado ou acessível. Uhum. Um outro assunto importante também é a limitação das pessoas hoje em ver um deficiente físico como problema, né? Deficiente físico, lá vem, vai causar problema. Você acha que isso incomoda o resto da população em si como deficiente? Ou você, tipo, é mais um deficiente, vamos ajudar? Ou, deixa eu me expressar melhor. Ou você, na sua visão, o deficiente físico, ele é mais um na população, ou ele é uma pessoa que necessita de necessidade de um carinho mais específico, né? Vamos lá, eu acho que assim, na minha opinião, a pessoa com deficiência ela não precisa ser tratada de forma diferente. Uhum, E eu acho que a maioria das pessoas com deficiência tem perfeitas condições de se integrar à sociedade e fazer as atividades normais, seja trabalhar, ir para uma escola, para uma faculdade, participar de um processo seletivo de um emprego, uhum. e tem perfeitas condições de concorrer de igual para igual com as outras pessoas. Mesmo sabendo que a gente sabe que tem essa Tem questão essa ainda questão. de Aham. preconceito e de barreiras, mas no dia a dia eu também acho que cabe a nós mostrar para a sociedade que a gente pode sim ser pessoas produtivas e fazer de tudo como uma outra pessoa qualquer. Acho que não tem Uhum. que ter um excesso de zelo ou de cuidado, a gente não pode ficar dentro de uma bolha, né? Falar, aquele cara é deficiente, deixa ele lá separado. Não. Essa pessoa tem perfeitas condições de trabalhar, de interagir com os outros, de ser produtivo Uhum. e mostrar resultados na vida dele profissional e pessoal, como uma outra pessoa qualquer. Então, bom, gente, prazer, me chamo Larissa, tenho 23 anos, sou bióloga, conheci o Fê na natação, e o irmão dele, o Matheus, estava igual que eu, né? Então a gente tem sempre essas duas ligações. Uhum. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para me apresentar? Ué, você não é formado em alguma coisa que eu fiquei sabendo? Sou bióloga, sou bióloga. Ah, a gente vai abordar vários temas aí agora. Bom, Lari, pra você, como que é ter um amigo deficiência? Eu sei que eu não sou o único, né? Eu tava gravando, galera, e eu não gravei a tela inteira, então a gente vai recuperar alguns termos aqui, tá bom? Pra você, como que é ter uma pessoa com deficiência no seu convívio? Para mim é muito normal, né? É comum. Uhum, Não tem diferença para mim. Eu acho que não tem diferença em como a gente lida com uma pessoa com deficiência. uhum, Não tem diferença em como a gente vai agir com uma pessoa com deficiência. Óbvio, cada um tem várias doenças e tudo mais que deixam limitações, diferentes aspectos. uhum, Mas para mim, lidar com uma pessoa com deficiência é como lidar como
qualquer outra pessoa, Uhum. né? Porque é uma pessoa. Sim. E na natação, eu era a única pessoa com deficiente. Com deficiência. Pra você, Lari, como que foi isso? Foi uma experiência de vida? Como que foi? Conta pra gente. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Você foi a primeira pessoa que corriqueiramente eu estava nadando, né? E que tem a deficiência. Então, assim, para mim foi maravilhoso porque você me ensinou demais. Você, desde os princípios que a gente começou a nadar lá em 2000, não sei quanto, 2000 bolinha, né? 2000 bolinha, real, me mostrou que nada é impossível, né? Você quer, você vai lá e faz. Independente da deficiência que tenha, se tem alguma limitação, independente de qualquer coisa. Uhum. Então, nadar com você foi uma experiência que me mostrou que deficiente pode tudo, né? Tá aí o nome do podcast, né? Exatamente, gente. Essa pessoa aqui que faz esse podcast com vocês é incrível. Ele pode tudo. E ele me mostrou que a palavra superação é muito fraca perto do que qualquer deficiente pode fazer. Uhum. Você falou que a gente pode tudo, né? Mas algumas pessoas têm limitações. Como é que é pra você ajudar umas pessoas com limitações? Você fica bem depois? Como que é pra você ajudar uma pessoa, Lari, com deficiência? Eu acho que ajudar uma pessoa com deficiência é ser uma pessoa cidadã, uma pessoa que tem respeito, uma pessoa que tem ética e tem essa compaixão de se colocar no lugar do outro naquele momento que ele está com uma devida limitação para fazer alguma ação. Uhum. Então, ajudar para mim, eu fico depois, né, dessa ajuda muito feliz, muito contente, porque eu agi de acordo com os meus princípios e, óbvio, se a pessoa aceitar, né, aquela ajuda, nunca forçar aquela ajuda. Então, eu me sinto como eu estou ajudando na inclusão social daquela pessoa, Uhum. porque a gente pode muito bem sair na esquina e perceber que uma calçada não é inclusiva, inúmeras coisas na nossa vida não são inclusivas. Então, por que uma atitude minha não pode ser inclusiva se eu posso ajudar aquela pessoa naquele momento? Uhum. É até legal você falar isso, que foi até passado pelo Alexandre, né, no programa passado, que várias calçadas aqui em São Paulo não são inclusivas, né? Falta o piso tátil, falta aquele semáforo que fala, né, pro deficiente auditivo ou pro visual também. Pra você, Lari, como que foi fazer primeiro de tudo, quando você já falou que é formada, né? Né, Uhum. na sua faculdade tinha algum deficiente ou não? Tinha sim, Uhum. mas é a minoria, né? Inclusive, eu acho que isso ocorre por conta das poucas vagas de inclusão que existem nos vestibulares hoje, Uhum. o qual, por exemplo, eu prestei. Então, já respondendo uma pergunta que eu sei que você vai me fazer sobre as cotas. Já ia enganchar essa já, mas pode falar. Já vou responder. Sim, eu sou a favor, sim. Porque eu sempre vou bater na tecla que deficiente pode tudo, sim. E pode muito bem entrar para uma universidade maravilhosa e a universidade que quiser. E fazer o curso que quiser. Uhum. Mesmo tendo, por exemplo, essas limitações que você falou, para mim é possível sim, dar um jeito. Se é o sonho da pessoa, vai lá e faz. E eu acho que essa limitação e as cotas, essas poucas vagas que tem nas cotas, impõe, é um problema muito sério social, que está incluso nessa falta de inclusão social que existe hoje. Uhum. Você acha que o preconceito também afasta algum deficiente tanto da faculdade, ou do trabalho, ou da vida social também? Olha, eu acho que pode sim afastar, não concordo com isso, mas pode ser que tenha alguns casos que afaste Uhum. devido. Eu creio que você pode, pelo amor de Deus, me corrija, que existe um preconceito enraizado e muitos tabus errados sobre as pessoas com deficiência. Uhum. Então, eu acho que isso pode estar atrelado, sim,
há um preconceito existente no mundo acadêmico, né, ou de trabalho, enfim. O que para mim é errado, porque quem já está trabalhando nível acadêmico já tem que ter, para mim, um outro nível de pensamento, Sim, com né? certeza. Já tem que ter um convívio social maior, então uma consciência maior, uma consciência correta. Mas eu acho que isso, infelizmente, ainda está atrelado muito em âmbito acadêmico, em âmbito profissional. Não, Se bem que eu concordo. acho que está crescendo, né? A inclusão nesse meio. Sim, eu ia até falar isso. Eu Eu acho que concordo com está você. crescendo. O preconceito ainda existe, não só para pessoa com deficiência, né? Pessoas contra negros ou indígenas, Sim, várias sim, outras formas também, né? existe. Mas indo nessa linha de raciocínio, Lari, como você vê a população que diminui a linha de cotas tanto para comprar um automóvel ou para ingressar numa faculdade? Você se vê, por exemplo, se você não é deficiente, claro, mas se você Uhum. fosse uma pessoa com deficiência, como você veria isso? Por exemplo, eu tenho uma cota e vou usar. Agora eu não tenho mais essa cota e não vou usar, e não vou ser mais digno, né? Eu vou pôr entre aspas, digno de entrar numa faculdade. Então eu não vou nem tentar mais. Como você veria isso? Por exemplo, se Eu acho, acabasse a lei de cotas, entendeu? aham, eu acho que assim, a cota ela vem justamente para aumentar essa inclusão. Uhum, Então, ela é necessária. Tanto, por exemplo, abaixando o valor de um veículo ou dos impostos que tem sobre um veículo, universitárias, enfim. Eu acho que se isso acabar, vai ser um baque muito grande na sociedade e sim. uma regressão muito grande da evolução que a gente já teve disso, Uhum, né? Então, isso eu acho que pode até desanimar muitas pessoas, independente, por exemplo, de cor, de deficiência e tudo mais, uhum. porque eu acho que é um problema estrutural, né, da nossa Sim. sociedade. É um problema que a gente não pode, eu não posso julgar o outro se eu não estou no lugar do outro. Uhum. Então, o que eu mais posso fazer é me posicionar e incentivar aquilo que eu acho certo, que é sim ter cotas e essas cotas crescerem justamente para ter uma maior inclusão. Bom, meu nome é Almir Rogério Crepaldi, eu tenho 52 anos, eu moro em São Paulo, capital, e quando eu tinha 23 anos, em janeiro de 94, fui vítima de um assalto seguido por ferimento de arma de fogo, o que a princípio me deixou com um diagnóstico de paraplegia e que ao longo da jornada da reabilitação a gente conseguiu transformar numa paraparesia. E muita coisa interessante, digamos assim, aconteceu de lá para cá, né? O que a princípio parecia ser o fim, na verdade foi só o reinício de uma jornada aí muito bacana. E eu estou à disposição de você para responder todas as perguntas e do pessoal que estiver acompanhando também. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, contar um pouquinho da minha trajetória. Conta um pouquinho da sua história como para-atleta, então, pra gente. Então, a lesão aconteceu em janeiro de 94. Uhum. Inicialmente aí praticamente quando eu tive alta, ainda nem na cadeira de roda estava, né? Praticamente cheguei em casa em cama hospitalar mesmo. E no início, muitas dúvidas, um diagnóstico não muito certo, até porque a medicina na época não tinha tantos recursos quando tem hoje, né? Uhum. Então, cheguei em casa com a parte psicológica muito abalada, mas clinicamente falando, com uma falta de musculatura e sensibilidade nos membros inferiores, uma disfunção fisiológica generalizada, digamos assim, né? Uhum. E sem saber ainda até que ponto eu conseguiria me reabilitar, tanto Entendi. física quanto psicologicamente, né? Então, eu acho que o grande momento, a grande retomada da minha vida, tanto pessoal quanto na sociedade como um todo, foi quando eu entrei na ACD, né? Cerca de um ano, 10 meses mais ou menos depois da lesão, ainda sem um futuro incerto, digamos assim, Uhum. eu consegui vaga na AACD e eu fui paciente da AACD por volta de um ano. Uhum. E
quando estava para ter alta da ACD, até porque a época era só uma unidade que atendia o Brasil todo. É aqui no Ibirapuera, né? Isso, na Ascendino Reis ali. Uhum. Então, digamos que a última etapa da reabilitação que a ACD me ofereceu foi a hidroterapia. Entendi. E na hidroterapia eu conheci a professora Cláudia Watanabe, que, conversando comigo durante as terapias, me disse que ela conhecia uma entidade que visava reabilitar a pessoa através do esporte, né, o CIEDEF, entidade a qual ela pertencia e era técnica de natação paralímpica da equipe. E eu me interessei, mas ainda muito cheio de dúvidas, né? Fui um dia, nem entrei na água. Um pé atrás, né? Tipo um pé atrás, né? Uma dúvida, né? Aquele momento de vamos ver se eu vou conseguir, como que não é, como é que as pessoas vão me aceitar. Uhum. E chegando lá, já tive uma surpresa boa, que foi que todos na água já, só que eu não achava que aquelas pessoas que estavam na piscina nadando muito bem, inclusive, eram pessoas com deficiência, né? Uhum. E aí eu perguntei, cadê o pessoal deficiente? Me disseram, tá na água. Eu falei, nossa, realmente... Aquele choque, né? Aquele choque de que o primeiro ensinamento de que as coisas continuam e cada um se adapta da melhor forma, né? Então, e aí comecei a nadar no final de 95, foi quando eu conheci a entidade, e em janeiro de 96 já estava integrado e participando da primeira competição. Então isso, digamos que o CIEDEF foi uma continuação da minha reabilitação. Você falou que chegou, desculpa até te interromper, você falou que chegou a fazer tratamento pela ACD. Nessa época da ACD já havia a equipe de natação ou não? Você foi da ACD para o CIEDEF direto? Então, à época a ACD ainda não tinha o time de paralímpico, né? Uhum. Então, por isso aceitei o convite da Cláudia e migrei e conheci o CIEDEF e acabei sendo um atleta do CIEDEF por toda a minha trajetória no paradesporto aí na natação. Eu fui atleta do CIEDEF. Entendi. A que ponto você acha que o preconceito pode virar uma vitimização da pessoa com deficiência? Eu acho que é esse gancho que eu estava querendo buscar de você. Vamos lá. Sem dúvida. Esse tema é muito rico, muito importante, faz parte do meu dia a dia, na minha vida social e profissional. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito grande de falar um pouco sobre o tema, né? Porque eu conheci muitas pessoas com deficiência que ela não tinha conseguido vencer o seu próprio preconceito contra si mesmo, né? E isso, na verdade, não só não vai ajudar em nada, como vai atrapalhar demais tanto a vida pessoal dela, quanto o ganho e o crescimento que a sociedade como um todo tem que avançar no sentido do preconceito, né? Então, antes de dizer eu não posso, ou antes que alguém te diga que você não pode, eu acho que é importantíssimo que você se posicione e levante a bandeira do posso tentar? Porque é aquela história do não a gente já tem, então... Vamos correr atrás do sim, né? Exatamente, não tem por que a gente dar um passo adiante e dizer é possível, se não for, vamos tentar juntos, e aí se a gente perceber que não é possível algo, aí a gente vamos tentar fazer isso. Exatamente. Eu até no meu âmbito profissional, né, que eu trabalho, eu tenho algumas pessoas com deficiência, que eu sinto muito disso, algumas delas, né? Eu sou deficiente, eu não posso fazer tal coisa. Não só de pessoa com deficiência, mas outras pessoas, né? Tem algumas pessoas que trabalharam comigo que, tipo, poxa, Felipe, eu não sabia que você podia fazer tal coisa, né? Eles vitimizam a pessoa sem saber do que ela é capaz. Um dos motivos de eu ter criado esse podcast é mostrar isso para essas pessoas, que deficiente pode tudo mesmo. Esse nome deficiente pode tudo, eu não criei, né? Eu peguei o Pode Tudo de outro ramo de podcast. Mas quando eu juntei Deficiente e Pode Tudo, falei, esse é o nome do meu podcast. Eu vou mostrar para qualquer pessoa com deficiência ou que não tenha deficiência, que os deficientes podem fazer tudo, né? Que a gente pode lutar pelo nosso ideal, pela nossa colocação no mercado de trabalho, sem a cota, né? Eu não sei o que você acha sobre a cota, né? Vou até te perguntar isso agora.
Mas eu acho sim uma cota, que para mim, na minha visão, é necessária uma cota para pessoa com deficiência sim, mas a pessoa com deficiência pode entrar no ramo de trabalho sem participar da cota. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Me chamo Juvenil, eu sou mineiro, né? Moro em São Paulo desde 88, né? Em Guarulhos, exatamente. Uhum. Tenho 43 anos, tenho uma filha de 16 anos. Eu iniciei na CIEDEF em 97, onde participei de vários campeonatos. E até mais ou menos o ano 2000 eu era mais ativo, né? Uhum. E depois eu fui para a questão profissional e fiquei naquele... Eu costumo falar que eu cheguei no Y, né? Eu sou um atleta ou um profissional. Uhum. A parte profissional exigia mais, eu fui trabalhar e deixei de ser tão ativo na natação. Eu sempre fui atleta da natação. Uhum. Nesse tempo eu cheguei a participar do seletivo para Sydney em 2000. E em 2004 eu fui campeão brasileiro nos 100 metros nado peito. E depois desse tempo eu me ausentei, né? Fiquei afastado, fiquei sem competir, sem treinar. E me dedicando mais ao profissional e à família, né? E deixei de não conseguir conciliar o treinamento nesse tempo. E agora, no ano de 2020, na verdade, 2020 eu retornei aos treinos e consegui participar do meeting ainda, que hoje é o regional. Consegui participar do meeting e do Paulista, e devido a vários fatores, inclusive a pandemia, ficamos sem treinar novamente, né? Entendi. E nesse contato, eu falando com o Marcelo, e a gente estava precisando dar uma reorganizada na associação. Uhum. E foi me feito o convite, né, para mim ser o presidente. E aceitei o desafio, né, mais um desafio que eu me denomino às vezes como kamikaze, né? Me coloco em alguma situação improvável, né? Uhum. E a situação que eu tô com esse desafio da presidência, então de assumir uma ONG, uma entidade que representa muito para mim, é minha segunda família, né? E me abraçou de uma certa forma, me livrou de alguns fantasmas, vamos colocar assim, que eu tinha em mente. E outros fatores, né? Então hoje eu estou tentando fazer o melhor em prol da nossa associação, nossa sociedade. Juvenil, qual que é a sua deficiência? Eu esqueci de falar, né? Às vezes a gente até esquece, né? Isso é normal, fica tranquilo. Às vezes a gente esquece que é deficiente, né? Bom, eu me acidentei em 86, eu tomei uma descarga elétrica de alta tensão. Uhum. Ela entrou pelas mãos, né? Eu acredito que eu toquei com a mão esquerda, que danificou mais, e fui acudir com a mão direita. Entendi. Essa descarga entrou e eu tive a sorte de não ter um chinelo, eu estava descalço na situação. Então fez a terra, né? Que é a energia de uma saída. E o nosso corpo sendo 100% água, energia elétrica e água gera calor, né? Por isso que muitas vezes fala que diminuiu o tecido, né? Então, no meu caso, eu tinha saída. Então, como era energia muito forte, ela entrou pelas mãos, queimou meus tendões. Eu tive um pouco de queimadura nas axilas e saiu pela perna. E após o acidente, eu desmaiei, fiquei 2 dias em coma e 2 meses internado. No segundo dia, quando eu acordei, eu já não tinha mais a perna. Minha perna foi amputada. Não tinha salvamento, né? Não tinha opção não tinha tecido mais. Tecido ósseo, não né? tinha circulação, então a opção do momento foi amputação da perna. Eu tenho sequela por queimadura por choque elétrico. Entendi. Eu não
2 mãos e amputação transtibial esquerda. Entendi. Ok. Olá, meu nome é Vanessa, sou professora, coordenadora e diretora da CIEDEF. Trabalho atualmente há mais ou menos 1 ano na CIEDEF. Iniciei o ano passado com o Marcelo e estou lá atualmente. É isso aí. Eu vou pedir só pra você, Vanessa, deixar o celular virado. Isso, só pra a câmera pegar inteira você. Aí sim, fica melhor. Bom, vamos lá, gente. Vanessa, você é professora também no CDF, correto? Sim, correto. Você é professora da iniciação? Sim. Tá. Eu dou aula de iniciação na CIEDEF. Tá, conta pra gente como que é uma pessoa, o que que é a iniciação do CDF? O que é iniciação? Isso. A iniciação assim, nós temos 3 níveis de natação, né? Nós começamos na iniciação, aí temos o segundo nível, que é o aperfeiçoamento, e temos o terceiro nível, que é o alto rendimento. Ou seja, quando a pessoa com deficiência chega na CIEDEF, ela passa pela iniciação, que é onde ela aprende a respirar, é onde ela aprende a fazer flutuação, é onde ela inicia do zero. Em que momento vocês sentem que o que vocês fazem está gerando algum resultado? A partir do momento que nós vemos a melhora na questão da saúde, na questão física, na questão social, nós vemos o impacto que nós causamos na vida social da pessoa com deficiência. Porque eu tenho alunos que chegaram para mim e falaram: Vanessa, eu não tinha uma vida social, eu ficava só dentro da minha casa. Eu não conseguia interagir com outras pessoas sem deficiência. Para mim, eu tinha que estar num lugar que tinha pessoas somente com deficiência. Hoje eu consigo estar na CIEDEF, eu consigo ver outras pessoas, eu consigo pegar metrô, eu consigo pegar condução, consigo interagir com outras pessoas sem deficiência também. Entendi. E o nosso foco é esse, né? Fazer com que as pessoas interajam com outras pessoas também no meio social, né? Eu sou a Débora Rodrigues, eu trabalho com o RH e tenho 33 anos. Mas falta 2 meses para eu completar 34. É isso daí. Eu sou o André Gonçalves, a gente é formado em rádio e TV, os dois. Tem um canal de YouTube, História de Andrezinho, ela aparece também no canal de vez em quando. Então é isso, gente. Vamos que vamos, Fê. Débora, como você conheceu o André, sendo deficiente, como você se aproximou dele, como que foi essa aproximação de vocês até vocês chegarem onde vocês estão hoje? Empurrado, né, Débora? Na balada. Daí a gente foi empurrado um pro outro, a gente começou a dançar junto. Daí ele me pediu um beijo. Não, eu não pedi um beijo. Você pediu? Eu falei assim. Você fez uma cara de me dar um beijo. Eu fiz uma cara de bidão, mas aí depois eu falei: eu não vou fazer nada que a minha futura namorada não queira. Aí depois eu olhei pra cima e ela me beijou. Foi isso. Bom isso, muito bom. Então a iniciativa foi da Débora ou do André? Agora eu não sei, fiquei confuso agora. Foi meu. Foi seu? Beleza. Bom, fiquei sabendo que vocês estão morando juntos. No podcast passado, no finalzinho, o André soltou essa daí. Agora dia 30. Certo. Vai, dia 30. André, agora essa pergunta vai pra você. Como a Débora trabalha, você fica sozinho o dia inteiro. Como que é pra você que não tem membros superiores? Eu sei que eu posso falar isso que nós é amigo, né? Como que é pra você se cuidar no dia a dia? Bom, é assim, segunda, quarta e sexta, minha mãe geralmente vem aqui, porque ela também é síndica do prédio, por enquanto, então aí ela resolve coisas do prédio também. E de terça e quinta, um zelador do prédio me ajuda aqui com essas questões de banheiro, comida e tudo mais. Certo. No fim de semana ela fica comigo, então aí ela cuida de mim direitinho. Então. Daí eu chego umas 6h30. Não, 7h30, 8 às vezes, depende se você tem crossfit ou não. Aí ela depois me dá janta, tal, a gente toma banho e Não, tudo bem. calma. O quê? Nos dá janta
a salada, a fruta e o doce. Não. Não pode mentir, a namorada tá do lado aí, ó. Aí a gente toma banho, depois eu tomo um café antes de dormir e aí eu vou dormir. Entendi. Pra você, Débora, como que é deixar o seu namorado sozinho durante a semana, né? Eu sei que vocês ficam só no final de semana, juntos, né, no final de semana, mas como que é? Você conversa com ele toda hora, todo momento, assim? Eu vou pro trabalho, daí umas 9h30, eu mando uma mensagem, tá tudo bem? Daí meio-dia eu pergunto se ele almoçou, se o mãe dele veio aqui e tal, não sei o quê. Às 4h eu vou de novo e pergunto se tá tudo bem. Daí quando eu tô saindo eu aviso. Tô indo pro CrossFit, ou tô indo pra casa, ou enfim. Bom, mas às vezes escapa. Tem dia que ela não me manda mensagem sempre. Ela falou de mim, agora falou. Hoje é DR ao vivo, é isso. Um dia eu cheguei aqui, tava tudo escuro, a porta trancada, que normalmente fica aberta pra caso eu precise de ajuda e alguém pode abrir e tal. Precisa de ajuda? Liguei a Luz e André. Liguei pra ele. Não atendeu. Deu perdido. Liguei pra sogra. Bem nada, putei. Agora, né? Ferrou, o menino tá no hospital, tá mal, não sei. Eu liguei pra ele, daí... Ligou pro meu padrasto. Liguei pro padrasto dele, aí sim, eles me ligaram. Aí a gente tá na casa do primo dele. Eu tava na casa do meu primo e tal. Nossa. Ele chegou, a mãe dele ainda falou, eu vou dizer pra você, vou falar com ela. Mas aí ela já pensa que eu tô no hospital, passando mal, que não sei o que, ela já inventa uma história totalmente louca. Eu, não, tá tudo bem. Então, né? A gente se preocupa por você, meu amigo. Você sabe disso. Mas aí ela não brigou comigo, isso que é o mais importante. Aí, ó, isso é importante. É só com isso daí. Eu vou falar pra ele que da próxima vez eu avisar, né? Eu tô avisando. Arruma a câmera. Mas, gente, minha câmera tá boa. A dele também. Não entendi. É a minha câmera? Tá, enfim. Depois deixa assim, gente. Vocês estão vendo meu rosto, é o que tá bom. Bom, vamos lá. Débora, você trabalha com RH. Nos comentários do YouTube eu tô vendo aqui, o Klaus tá falando amei, tá rindo aqui adoidado. Eu tô acompanhando aqui também, relaxa. O Klaus é o Lucas, né? Entendeu? Tá. E a Mertigen Games é a Sofia, que é a namorada dele. Enfim, eu já vou falar aqui real. Eu já chamei o Lucas pra participar do podcast, só que ele não quer. Mas ainda vou. Lucas, eu sei que você tá vendo. Eu vou trazer você aqui ainda. Meu irmão já veio. Para de frescura, podcast é mó legal, velho. Vai ver aí, mano. Acabou de sair. Aquela notificação, né? Bom, Débora, você trabalha. Não, ainda não. Ainda tá com ele, tá aqui, eu tô vendo ele. Débora, você falou que trabalha com RH, né? Sim. Tá. Comecei a trabalhar agora com RH. Você faz o que lá no RH da sua empresa? Fala alguma coisa que você pode falar, vida. Eu pego documento pra admissão, arrumo as coisas, entrego formulário, pessoa assinar. Faz a parte também do seguro saúde. Não, mas também. Seguro saúde. Tá, a minha linha é assim. Nessa empresa que você trabalha, tem muito PCD, tem pouco, quase nada? Só você? Só eu. Tá. Só eu. É isso que eu queria saber. Como que é pra você, trabalhando numa empresa só você de PCD? Como que você se sente nessa empresa? Você se sente segura? Você se sente confortável, né? Eu gosto de lá, porque todo mundo me trata bem. Uhum. Por mais que a minha deficiência ela não é tão... Nossa, é aparente, né? Uhum. Mas o pessoal me respeita, todo mundo me ajuda lá, se tá com alguma dificuldade, algum problema, né? Uhum. A gente conversa. E é isso.
Entendi. De como vocês se conheceram. Acho que vocês já falaram agora, mas como que foi isso pra vocês, esse momento pra vocês? Foi na faculdade, na festa da minha faculdade, que a amiga dela fazia Casper também, que ela fazia em Bimurumbi na época. Aí a gente se conheceu e tal, a gente foi meio que empurrado um pro outro, começamos a dançar, aí papo vai, papo vem, beijamos, aí como eu tava na parte do VIP lá por conta da deficiência, que era um lugar para poder sentar, e eu conhecia o pessoal lá da faculdade todo, né, da comissão Casper e tudo, aí eu falei para ela sentar, eu pedi autorização pro pessoal deixar ela entrar, tudo. Tiraram uma foto. Tiraram foto, que a gente nunca mais achou. E aí depois a gente conversando, tal, trocou o telefone, ela me ligou no dia seguinte, achando que eu não ia ligar pra ela. Como assim? Eu falei que ia ficar com meu pai. Porque você não gravou meu celular. Mas eu gravei na cabeça. Mas eu não sabia que ele era um puta computador. Que eu lembro de tudo, praticamente. Então, aí eu ia ligar pra ela, só que ela mandou mensagem. Né? SMS, detalhe, pessoal, SMS. Não tinha um WhatsApp ainda. Não tinha WhatsApp, a gente é velho. A gente se adicionou no Orkut. A gente se adicionou no Orkut, mandou depoimento um pro outro. Criaram página, eu amo a Débora, eu amo o Andrezinho. Não, isso não chegou a tanto. Então, foi assim, foi se desenvolvendo assim. Aí a gente ficou 1 ano sem um dormir na casa do outro. E era engraçado, porque quando a gente ia na balada, ela me deixava aqui na casa que a gente tá morando agora, me deixava pra dormir, o pai dela esperava lá embaixo, e ela ia embora com o pai dela e minha mãe me buscava no dia seguinte aqui. Que legal. É divertido. Essa eu não sabia, mas tudo bem. Qual o significado de gratidão para vocês? Nossa, pesado. Profundo. Culpa do Lucas. Pode pensar. Nossa, gratidão para mim é uma palavra muito importante, porque mostra o quanto que a gente fica contente que a pessoa queira nos ajudar, queira estar perto da gente. Eu acho que isso é a maior coisa que a gratidão pode ter. Eu acho que é esse sentimento de agradecer por ela estar ao nosso lado em momentos fáceis ou em momentos difíceis. Eu acho que isso que é o mais importante, ter essa gratidão sempre. Pra mim eu comecei a cuidar de você, eu já aprendi muita coisa. Eu via muita coisa, tipo, o lugar não tem acesso, deficiente, que não sei o quê. Mas começando a namorar com você, eu comecei a ver isso muito mais. Eu vi que um degrau pode atrapalhar muito. Um banheiro um banheiro unitário, que pode um deficiente físico complicar muito, porque pode ter mãe com filho ou pai com filha, e como que vai entrar para ajudar a filha, ou como vai entrar para ajudar o filho. A gente já passou por isso. Sim, mas onde está a gratidão nisso tudo? De aprender as coisas. Caraca, a Débora falou um negócio tão bonito aí, tá? Mas onde tem gratidão? Porra! A minha ajuda é te ajudar, meu amigo. É assim. Ajuda a te ajudar. Ó, entrando nessa linha de raciocínio, essa é uma pergunta um tanto pessoal. Veio do Twitter. Tem a ver sobre filhos. Pode? Sobre quem? Filho. Manda. Tá. Supondo que o filho de vocês tenha deficiência. E no mundo que estamos... Pera aí, moça. Faltou uma vírgula aqui, né? Tá. No mundo que estamos hoje, com tanto preconceito, como vocês cuidariam do filho de vocês? Ele sendo deficiente. A gente cuidaria como se fosse uma pessoa normal, né? Você tem que mostrar para a criança que ela, mesmo com a deficiência, ela consegue fazer as coisas de algum jeito ou de outro, um pouquinho mais diferente, mas consegue. Eu acho que assim, como eu já sou deficiente, ela já sabe como cuidar de mim, então se tivermos um filho com deficiência, vai ser um pouco mais fácil para nosso filho entender que existem pessoas diferentes e que isso não é ruim, isso é bom. Sim. E eu vejo isso
quando a gente sai, que às vezes as crianças ficam apontando, adolescente fica apontando pra mim, falando, nossa, o que é isso? Tipo, as pessoas não sabem como lidar com a pessoa com deficiência. É bizarro. No século XXI que Sim, estamos. eu ia comentar isso agora. A maioria das pessoas subjuga, né, uma pessoa com deficiência. Exato. Porque idoso, todo mundo vai ser um dia. Quem falar que não vai ser idoso um dia, tá mentindo, porque é o natural da vida. Assim como a gente tem certeza que a gente vai morrer um dia, a gente vai ficar velho um dia e vai precisar de adaptações. Sim. Então, por que não vamos pensar com carinho na questão das pessoas com deficiência? Eu acho que isso que a gente tem que começar a mudar o pensamento das pessoas. E esse tipo de podcast é importante para esse tipo de mudança de chave. Uhum. De poder falar, bater um papo, enfim, sobre, obviamente, a minha experiência profissional no universo da pessoa com deficiência, e eu acho que entender e trazer um pouquinho daquilo que eu faço, que é um trabalho que eu, enfim, já tenho uma experiência de alguns anos e acho super bacana. Como você colocou muito bem, eu sou locutor, comunicador, enfim, trabalho com comunicação desde 2009, que foi quando eu entrei na faculdade de rádio, televisão e internet. E desde aquele momento eu já tive experiência com rádio, depois com televisão, jornal impresso, mídia impressa de modo geral. E ao longo dos anos, enfim, fui aperfeiçoando aquilo que eu tinha escolhido, que era a área do áudio e da voz. E foi isso. Basicamente, ao longo dos anos, eu tive muita oportunidade bacana de trabalhar com locução em várias frentes diferentes. Enfim, tem algumas dessas frentes que são super interessantes e importantes, como audiodescrição, locução para audiolivros, enfim, vários trabalhos que eu faço e que é super bacana de poder fazer. Então, obrigado pelo espaço. Que isso, tamo junto. Peço desculpas pela minha voz, como eu falei, tomei vacina do Covid, ainda bem, mais uma dose, um pouquinho de efeito colateral, mas vamos que vamos. O importante é se prevenir, né? Não, isso a gente sempre tem, eu tenho sempre batido na tecla aqui também do meu podcast. Por favor, gente, vacine-se. Vacina é sempre importante, salva vidas e... Sim. Não é falando de política, tá, gente? Mas, por favor, vacine-se pra não só proteger você, mas como as outras pessoas que estão ao seu lado. Gives, falando aqui em off, né? Antes de começar a nossa pauta mesmo, descreve pra... Eu sei que a gente estava falando aqui em off antes da gravação. Descreve pra gente como que foi entrevistar duas lendas do Paralímpico, né? Que foi o Daniel Dias e o Clodoaldo Silva. Por favor. Olha, legal demais. Durante o ano de 2017, durante o ano de 2017 entre 2017 e 2018, eu trabalhei com um cara super legal, Arthur Beltrame, que fez um TCC sobre esporte paralímpico e enfim, o objetivo dele era fazer como se fosse um documentário sobre esporte paralímpico, só que um documentário só em áudio, um documentário radiofônico, né? E ao longo do ano todo de 2017, como ele era meu estagiário, ele também aproveitou esse espaço. Eu trabalhava na Rádio Gazeta aqui de São Paulo, e ele aproveitou esse espaço para, como ele apresentava um programa junto comigo, enfim, ele aproveitou a ponte para trazer alguns dos entrevistados que ele tinha para o TCC dele lá para a emissora. Então foi super legal, a gente falou com muita gente, Clodoaldo, enfim. Cara, eu vou te dizer que a gente falou com muitos atletas e todos eles bateram muito em uma tecla super importante que acho que é sempre legal de trazer, que é incentivo ao esporte, sabe? Acho que essa fica a mensagem tanto deles com o Clodoaldo quanto de qualquer outro entrevistado que a gente teve e que ele mesmo teve também, né? Obviamente cada um teve uma particularidade, contaram causas da vida, enfim, foi super legal. Só que acho que o grande mote de tudo isso foi incentivo ao esporte. Que a gente incentive o esporte, que o esporte não seja simplesmente, o esporte paralímpico não seja simplesmente algo que entra em alta durante as Olimpíadas, mas que sim, muita gente tira a vida, né? No sentido de... Deixa de ser um hobby, né? Deixa de para ser uma profissão mesmo, né? Exato, né? É aquela coisa, assim, o dia a dia dessas pessoas e a forma como elas vivem no sentido de pagar contas, sabe? É a profissão deles, né? E eles falavam muito sobre isso sempre, assim, sabe? Do tipo, a gente não é só atleta de temporada, não. A gente não aparece só de 2 em 2 anos. A gente aparece sempre, a gente está sempre fazendo isso porque esse é o nosso sustento, né? A gente tira, eu estava querendo dizer agora há pouco,
eles tiram do esporte o sustento deles, né? Eles precisam disso. Então, acho que a grande mensagem e o grande aprendizado para mim, assim, foi a questão do incentivo ao esporte. Do tipo, é uma rotina muito pesada, muito pesada. É treino de manhã, muitos deles trabalham paralelamente ao esporte, porque não podem se sustentar, viver apenas do esporte. E, assim, o retorno, infelizmente, na medida que eles esperam, na medida que eu também acredito que seja o ideal, é pequeno, assim. Então, acho que esse foi o grande ensinamento, assim, sabe? Que o esporte seja incentivado sempre, né? Sim. E não simplesmente em eventos que tem mídia, tem imprensa, aquela coisa toda. Uhum. Mas foi incrível, cara, foi incrível, assim, conhecer a rotina de um atleta, Clodoaldo. Eu não vou me lembrar todos os nomes agora, até peço desculpas, mas a gente entrevistou muita gente. Toda semana a gente tinha um entrevistado diferente, ou entrevistas que ele mesmo já havia gravado e trazia ao ar. E, cara, muito aprendizado, assim, sabe? Curiosidade da rotina. Em alguns casos, pessoas que se tornaram deficientes por algum motivo, enfim, né? E que, enfim, acabaram tendo uma mudança de vida e contando como é que era, como é que não era, e os desafios, enfim. Cara, só aprendizado, assim. Muito legal. Uma coisa bem importante que você tocou, né, foi a questão do esporte, né? A gente que acompanha, que é paralímpico, né, sempre gosta de acompanhar as Paralimpíadas, né, para ver os atletas paralímpicos de alta performance tá disputando uma Paralimpíada. Só que ao mesmo tempo é uma via de mão dupla, né? Porque não importa só uma rede de transmissão, seja ela TV, rádio ou até audiodescrição, passar uma Olimpíada, né? E não ter o apoio eu digo assim, né? Do apoio de transmissão. Porque algumas não, várias vezes, várias Olimpíadas são transmitidas e as Paralimpíadas ficam meio que segundo plano, né? Para mim como atleta, ex-atleta, né? Futuramente eu vou voltar a nadar. Mas para mim é até uma vergonha, né, para um país como que cria um incentivo ao esporte, só o esporte olímpico, né? Por que não o paralímpico também, né? E os atletas falavam muito sobre a questão de dinheiro também, do tipo, eles injetam uma grana em Copa e em Olimpíada. Sim. Quando a gente fala em Paralimpíada, né? É um outro cenário, assim, o público é menor, como você falou, a questão da transmissão é muito mais reduzida, enfim, é um desequilíbrio, assim, grotesco. E eu entendo, obviamente, que é uma situação que precisa mudar, sabe? É um esporte que tem que ser levado em consideração e ser respeitado do mesmo jeito como qualquer outro esporte, em termos de modalidade. Então, enfim, é uma situação muito complicada, né, cara? Que envolve política, envolve vários setores de incentivo, setor até de cultura, eu acho. Muita coisa que poderia envolver isso e mudar, né? Sim, sim. Não querendo comparar, mas já comparando, né? As medalhas do Paralímpico competem como se fosse umas olímpico para mim, né? Porque se você for comparar os quadros de medalha tanto no Olímpico como no Paralímpico, o Paralímpico sempre é melhor. Mas não tem o incentivo que você falou. Não mostra o incentivo, o reconhecimento também. Bom, agora um pouquinho sobre o trabalho que você faz, né? Que é um trabalho super importante. Você como locutor, você de audiodescrição ou de livro também, você faz mais para deficiente auditivo ou você faz mais para pessoas com deficiência visual também? Visual, nos dois aspectos. Em 2018, eu tive uma oportunidade muito legal enfim, eu recebi um convite, na verdade, de um amigo meu, um cara que eu adoro, enfim, que estava montando uma produtora e que, na verdade, não é nem que ele estava montando uma produtora, mas ele estava unindo uma empresa que já existia numa pegada meio produtora de vídeo. E o principal ponto deles, e aí eu posso falar abertamente que ali era o Brown Mouse, a LBM, uma empresa que eu trabalho até hoje, e que eles são muito queridos, e que desde essa época me deram essa chance de trabalhar com audiodescrição. Ele me falou, cara, tô com uma oportunidade aqui de fazer um trabalho de acessibilidade audiovisual. Você já fez algum tipo de audiodescrição, algum tipo de trabalho voltado para acessibilidade audiovisual? Eu falei, cara, nunca fiz. E foi com eles, foi com a LBM que eu tive essa chance de, lá atrás, em 2018, começar a fazer audiodescrição para filmes, cara, para cinema.
para séries de televisão, para programas de televisão, e faço até hoje. E eu acho que uma coisa que eles falam muito é a acessibilidade, e um filme, o audiovisual, tem que ser para todo mundo. Quanta gente não deve ter vivido a vida toda sem poder consumir um filme? Porque o filme não era acessível. O filme, para uma pessoa que é cega, não é acessível em muitos casos. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer audiodescrição, depois audiolivro também, rapidamente resumindo, eu tive muita experiência com audiolivro, na verdade, ao longo do ano passado, em um projeto que eu participei para a editora Somos, uma editora muito bacana do país, e que o objetivo deles era trazer os livros, não só mais na versão e-book, né, digital, ou livro físico, que eles também trabalham, mas também na versão em áudio. E aí a versão do audiolivro pode ser pensada tanto para a pessoa que às vezes não quer consumir um livro físico ali, impresso, e quer só ouvir um livro, ao mesmo tempo para a pessoa cega que não tem acesso, às vezes, a um livro em braille ou em qualquer outra linguagem, na verdade, né? Então, os dois trabalhos deram uma mudança assim na minha cabeça, do tipo, quanta gente não consumiu um livro, quanta gente não consumiu um filme ao longo da vida, né? E, enfim, eu trabalho com audiodescrição, com locução, enfim, também para acessibilidade usando audiodescrição, né? Como exemplo, a esse tempo, desde 2018 para cá, e é muito bom, cara, é um trabalho super legal, assim. Para quem está acompanhando aqui o podcast e não sabe exatamente o que é audiodescrição, basicamente o objetivo do audiodescritor, junto com o locutor, enfim, é trazer a imagem que se passa em um filme, em uma série, em um produto visual, vamos dizer assim, ou audiovisual, englobando o áudio também, é trazer essa imagem em áudio. Então a gente vai descrever essa imagem, não é uma descrição qualquer, é uma descrição com foco em algumas coisas, em algumas cenas, em alguns detalhes de uma cena, para que a pessoa que não consegue assistir esse filme, ela possa ouvir e consumir o filme, ou a série, ou o que for. Então, é um trabalho super legal, assim, é um desafio, ao mesmo tempo que é um trabalho muito bacana. Você falou em desafio. Tem como você descrever, nem se for um minutinho, como para um deficiente visual, ter essa imersão, vamos dizer assim, do meu podcast? Com certeza, já. Vou fazer um improviso aqui, ó. Vamos lá. Vou começar descrevendo a minha tela, depois descrevo a sua. Ok. O que a gente pode colocar, e é interessante pensar na audiodescrição, quais são os principais detalhes? Eu também não vou descrever todos os detalhes, porque senão isso pode causar uma confusão. Lembrando que a pessoa que acompanha um filme via audiodescrição, ela também está ouvindo os diálogos, também está ouvindo os efeitos sonoros, também está ouvindo a trilha sonora e vai ouvir a audiodescrição. Então, a audiodescrição, ela tem que guiar o que realmente está acontecendo. Então, como posso descrever aqui? Nesse momento, dois homens, um com barba mais cheia, outro com barba um pouco mais rala, conversam em uma sala à distância, uma sala virtual. Em uma das salas, há um pano roxo pendurado de fundo ao entrevistado, que no caso sou eu, Gelisson Sino, e em outra sala está o Felipe em um cenário virtual com objetos como se parecessem uma nave voando pelo espaço. E aí a gente pode escrever ainda mais. Felipe utiliza um óculos preto, com armação preta e fone de ouvido preto, além de usar uma camiseta preta. Gilles a mesma coisa que não o óculos. Também um fone de ouvido preto na cabeça e uma camiseta preta. Eles estão aí conversando para trazer, enfim, um podcast para você. Mais ou menos assim, né? Deu uma improvisada. Não, muito legal, cara. Muito legal. Eu me senti como se fosse deficiente visual, velho. Eu até emocionei, gente. Sinceramente, eu me emocionei agora. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Brambilla, com Brambilla. Ah, então eu acertei. Acertou, porque quando a gente nadava junto, você sempre errava, né? Sempre errava. Errava. Brambira, Bambila. E até hoje é assim. Uhum. Bom, pode falar aí, Bruninho, sua história, quem você é, de onde você veio. Eu sei que você tá do CDF, camisa do CDF, onde eu nadei, né? Não sei se você ainda é do CDF. Sim. Pode se apresentar aí, Bruno. Fica à vontade. Então, eu tenho 27 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, nasci no dia 15 de 9 de 94. Com uma semana de vida, eu tive um AVC neonatal, no qual fiquei um mês na UTI.
E como consequência, sequelas, eu fiquei com todo o lado esquerdo paralisado, o meu rim esquerdo é atrófico, e desde os 6 meses eu fiz todo tipo de tratamento possível, desde físio, hidroterapia, fono, terapia ocupacional, e fazia isso até meus 7 anos de idade, né? Foi quando minha mãe levou eu lá no HC, no Hospital das Clínicas. Eu comecei a fazer os procedimentos, né? 2 cirurgias, 8 aplicações de botox para relaxar o braço, tudo tal. E também enfrentando as dificuldades diárias, né? Da sociedade, né? Como o preconceito, bullying, tudo mais, né? E aí eu tive que voltar 1 ano na escola também, por conta de problemas de bullying que eu sofria. E comecei a ficar muito agressivo nessa época também. E aí eu fui fazendo as coisas assim, tipo, com garra, com superação, vencendo barreira por barreira, até eu chegar aonde eu queria, né? Quando em 2010 eu tive que mudar de escola, né? Porque não tinha ensino médio na escola onde eu estudava. Aí eu tive que ir para uma outra escola onde eu também sofri bullying, também comecei a ter depressão, comecei a ficar desesperado, coisa assim, tive que mudar de escola, quase de novo eu tive que... Repetindo, né? Mesma história, né? Quase tive que voltar ano na escola, e sempre assim, sempre foi com muito sacrifício não, foi muita superação que eu fiz as minhas coisas, assim, né? Sempre me superando dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, até eu conseguir conseguir meus objetivos, né? E o CDF apareceu na minha vida de 2010 para 2011, né? Que foi quando eu queria voltar a nadar, porque eu tinha parado de fazer todos os tratamentos, né, aos 7 anos, para fazer cirurgia, botox, tudo tal, eu tinha parado tudo. E na realidade, no primeiro momento, eu queria fazer atletismo, né? Só que eu não achei lugar aqui em São Paulo para treinar. Aí a minha segunda opção foi a natação. Aí eu comecei a treinar de novo a natação numa academia aqui perto de casa, 3 vezes na semana, e o resto da semana fazia musculação, pilates. E o CDF apareceu da seguinte maneira: quando minha mãe mandou um e-mail pro Daniel Dias, né, o nosso campeão paralímpico Daniel Dias, e ele indicou o CDF para eu começar a treinar, né, nesse meio competitivo. Aí eu, de 2010 para 2011, eu entrei lá e vi que o negócio começou a ser, era bem estruturado, né? Assim, tinha atleta já medalhista paralímpico, atleta iniciando a carreira como eu, o atleta intermediário, né, na natação. E aí eu comecei, minha primeira competição foi lá em Campinas, onde eu consegui minha primeira medalha em revezamento. Certo. E depois daí eu continuei, depois dessa competição em Campinas, foi quando o CPB, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ainda não tinha nem o CT Paralímpico, não tinha a estrutura que tem hoje, né, no meio paralímpico.
que foi essa estrutura foi começando começando Engatinhar, ficar, né? a estrutura começou a ficar melhor depois dos Jogos do Rio, né? Sim. Aí, mas na época não tinha a seleção sub-20, sub-17, igual tem hoje lá, né? Não tinha uma seleção, não é que a seleção, um centro de referência, né? Porque muitas pessoas acham que, tipo, por eu estar treinando lá no CT Paralímpico, eu tô na seleção. Não, estou treinando no centro de referência, do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque nenhum atleta que está lá está na seleção. Todos treinam no centro de referência. Quem vai para a seleção é quem vai viajar para alguma competição. Entendi. Fora do Brasil, alguma coisa assim. Aí eu treino, e voltando para a história, né? Voltando para a história do início da minha carreira, né? Aí não tinha nada dessa estrutura que tem hoje, né? E eu só recebi uma carta de recomendação do comitê falando que eu poderia estar na seleção um dia. E isso me encheu o olho de esperança, né? De conseguir algo mais, assim. Aí eu comecei pouco a pouco, né? Com a ajuda dos técnicos lá do CDF, com a ajuda do staff que tinha lá no CDF na época. Comecei aí. Aí no ano seguinte, acho que foi o ano que você começou, você entrou em 2012 para 2013, né? Na verdade, eu entrei acho que junto com você, que a minha primeira medalha aqui é de 2011. Pelo CDF, né? As únicas medalhas que eu ganhei foram pelo CDF. Então eu entrei em 2011, se eu não me engano, em julho de 2011, se eu não me engano. Mas eu entrei acho que no mesmo tempo que você, na mesma época que você. Eu acho que é. Então, aí de 2012 para 2013 teve a entrada do André Carvalho, né? Sim, sim. Que até hoje eu sou muito grato a ele por tudo que ele me fez, tudo. Ele começou a me incentivar, assim, até que em 2012 eu fui para minha primeira Paralimpíada escolar, que foi aqui em São Paulo, né, que é considerada até hoje a maior evento infanto-juvenil do mundo, né? Eu consegui o índice, eu participei a primeira vez, eu consegui índice para a segunda etapa, aí eu fui convocado posteriormente para participar, né, da Paralimpíada representando o estado de São Paulo. Consegui medalhar, assim, e fui evoluindo, né, cada vez mais. Aí eu fui, e com isso eu fui vencendo também as dificuldades foram aparecendo, né? Tipo, no nado de peito, melhorar a técnica do nado de peito, nado borboleta. O Costas era o que eu mais me destacava, né? Sim, verdade. E até hoje, né? Até hoje é o nado que eu mais me destaco ao Costas. E eu 2013, aí depois de 2013 continua a evolução, assim, consegui ir de novo para a Paralimpíada Escolar, consegui fazer o índice, consegui medalhar de novo, isso tudo sob o comando do André, né? Do André Carvalho. E 2014, assim, comecei assim, aí em 2015, no meio de 2015, o André começou a ter problema no CDF, né? Ele saiu. E aí ele já tinha entrado um pouco tempo antes no tênis clube, né? No Tênis Clube Paulista. E no meio de 2015 eu tomei a decisão, né, de sair daqui de treinar na academia perto de casa para ir lá no Metrô Paraíso, aqui em São Paulo, para treinar com ele todos os dias, né? E a minha evolução foi rápida. No meio daquele ano eu já estava conseguindo melhorar meus tempos, estava conseguindo atingir índice atrás de índice para participar de brasileiro.
Até que no final daquele ano de 2015 eu consegui minha primeira medalha individual em brasileiro, que foi no bronze, se eu não me engano, eu acho que foi bronze no 100 costas. Acho que foi isso mesmo. Porque você sempre se destacou nos costas, né? Sim. Tanto que quando a gente fazia revezamento... Desculpa até te cortar, né? Senão você vai Pode falando ir. aí não vou ter como encaixar nas perguntas, mas vou deixar você contando depois. Tanto que a gente, quando era o revezamento, né? Eu lembro que era você abrindo, aí eu ia no peito, acho que era o Ale ou o Antônio ou o Leandro. Ia o Antônio fechava. O Antônio fechava no livre e alguém ia no borboleta. Eu lembro que essa era a sequência nossa. Nós ficamos, acho que uns 2 anos, né? Seguido durante os regionais aqui em São Paulo. O CDF dominando, não tinha pra ninguém. Sim. Mas pode continuar aí, Bruno. Aí... Antes disso, deixa eu dar boa tarde aqui pra Regina Nascimento. Boa tarde também pra Simone Cristina, Suzana Souza. Arlete fala, parabéns, Bruno. Você é um guerreiro, que você tenha cada vez mais sucesso. E boa tarde também para Lina Mareiros. Pronto, pode continuar. Então, aí no ano seguinte eu continuei evoluindo, só que eu comecei a evoluir também no medley. Uhum. Consegui evoluir no medley e no borboleta. No borboleta um pouco menos, né? Porque eu tava me achando ainda ou na respiração lateral ou na respiração frontal. E aí eu fui melhorando o medley quanto o costas. Sim. Aí no ano de 2016 eu fui conseguindo melhorar o tempo no costas e no medley, e consegui o índice também no borboleta, o índice no borboleta também, né? Mesmo eu treinando de outra forma, eu conseguia assim, né? Uhum. E aí eu comecei a evoluir meus tempos, né? Tipo, competição a competição, de treino em treino, fui conseguindo melhorar assim até chegar a tentar conseguir algo a mais que a seleção, né? Que ainda que tô tentando evoluir para chegar, né? Vai chegar, se Deus quiser. Aí eu continuei treinando lá no tênis clube, conseguindo medalha atrás de medalha, conseguindo índice atrás de índice. Aí eu continuei treinando, né? Até que em 2018 o André saiu. Uhum. Houve alguma coisa lá no tênis clube, alguma coisa administrativa, né? Que ele saiu. Ele montou a academia de CrossFit dele e aí entrou um outro professor que chamou o Gustavo, né? Só que eu não conseguia ter o mesmo rendimento com ele como eu tinha com o André. Mas mesmo assim eu fui conseguindo me segurar nas competições, né? Tipo, o Costas conseguia fazer um bom tempo. Não, nada espetacular igual eu cheguei com o André, né? Certo. Mas eu conseguia medalhar, conseguia fazer uns tempos bons, né? Uhum. Aí eu fiquei no tênis clube até antes da pandemia. Foi a pandemia forçou fechar tudo e eu fiquei aquele ano da pandemia o tempo todo treinando em casa, né? Uhum. E aí eu fiquei treinando, né? Não competi, não fiz nada, engordei 10 quilos. Nossa, somos dois. Aí quando começou a voltar, eu fui para uma CM aqui perto de casa também, né? Comecei a voltar aos poucos aqui na CM perto de casa. E ao mesmo tempo fui pedir ajuda pro André, né? O André Carvalho, para ele me passar os treinos para eu fazer, né? Uhum. Aí eu consegui voltar a fazer resultados expressivos também. Certo.
com o treino dele, né? Aí eu comecei a treinar tanto à tarde, tanto à tarde ou de manhã na ACM, dependia do dia, quanto lá no centro paralímpico, né? No centro de referência. E, isso durante o ano passado. Aí eu vi, conforme a pandemia ia melhorando e tal, eu fui eu vi que não tinha mais sentido eu ir treinar lá na CM, né? Porque a piscina era muito quente, assim, não era e aí era só o treino de 1 hora, né? Não era... 2, 3 horas, né? 1h30, 2 horas, 2h30, igual a gente fica na água, né? E aí eu, no início desse ano, eu procurei algum lugar para treinar, né? O tênis clube não tava mais do jeito assim que um jeito que eu gostaria para ir treinar, né? E não tinha outro lugar, a não ser lá o centro de referência, lá o CT, né? E aí eu tive a única opção foi no início desse ano entrar lá no centro de referência. Eu tô lá até hoje. Aí desde que eu entrei lá no centro de referência, eu baixei meu tempo do costas, baixei meu tempo do borboleta e baixei meu tempo do livre, dos 50 metros livres, né? Fazendo o nó do borboleta. Do que antes eu fazia nos 50 metros livre, eu só fazia o crawl, né? Os 50 crawl, igual todo mundo faz, né? Essa eu baixei meu tempo no borboleta. Aí eu tô tô treinando lá até hoje, né? Continuo lá até hoje. Muito obrigada pelo convite, né? E eu que agradeço. Bom, gente, eu sou atleta paralímpica de natação, mas sempre gostei de nadar desde os 3 anos de idade. Depois, com 11 anos, né, eu tive um AVC isquêmico, com 11 anos. Aí eu tava fazendo ginástica de solo no 4º andar. Daí eu caí de frente, mas eu não bati a cabeça. Estourou uma veia no meu cérebro, e aí me deu convulsão. E aí eu fiz 4 cirurgias na cabeça. Daí paralisou o lado direito e a perna. Hoje eu só tenho metade do cérebro, gente. Olha isso, né? Que loucura. Loucura. Mas sempre gostei, assim, de nadar, né? Eu não era muito chegada a nadar, né? Eu gostava mais era de ginástica de solo. Então, aí depois, quando eu fiz a cirurgia, eu falei assim, vamos pra natação mesmo, né? Que é o mais fácil. Mas não é, não. Evelyn, você falou que você, antes de escolher natação, você fazia ginástica, né? Como que foi essa decisão para você escolher ginástica? Você sempre preferiu a ginástica ou a natação veio antes ou depois, né, dessa sua deficiência? Então, é que na verdade eu tinha asma e bronquite. Agora eu só tenho asma, né? A bronquite já foi. E assim, eu não era muito chegada à natação, né? Eu era mais de ginástica de solo. Inclusive, eu tenho vou até te mostrar aqui, que eu tenho até eu disputei o campeonato, né, de ginástica de solo, gente. Olha só que legal. Mais pra trás um pouquinho. Aí, agora dá pra ver. 2007? Aí eu participei, gente, de um campeonato, aí eu fiquei em primeiro lugar. E assim, eu sempre gostei, né? Fazia rolamento, mortal, essas coisas. Mas, né, depois da minha cirurgia, eu tava pensando, né, em fazer de novo adaptado. Mas só que não tinha como, né? Que eu pesquisei, na verdade, procurei. Só que é lá perto do ginásio do Ibirapuera, só que tinha de Down. Entendi. Né, que tô fazendo. Então, eu falei assim, quer saber? Vamos para natação mesmo, que é melhor. Você acabou de escolher uma pergunta que eu fiz pra você, né? Como e por que você escolheu a natação como esporte? Mas foi porque, assim, na verdade, porque eu gostava bastante, né? De ginástica, assim, de solo. Eu preferia 1000 vezes do que a natação. Entendi. Né? Que pra mim eu gostava bastante, assim. Aí agora, não mais. Por que não mais?
porque agora, na verdade, eu preferia natação, né? Porque para ganhar mais mobilidade, atenção, técnica e tudo mais. Então, eu achava assim, vou fazer isso que eu acho melhor. Inclusive, né, Felipe, você nadou também comigo uma vez, acho que uma Calma, vez. a gente vai entrar nisso, calma. Vamos falar um pouquinho sobre o CEDEF, então, né? Já que você entrou nesse detalhe. Como a gente nadou junto no CEDEF, como você conheceu o CEDEF e como ele te ajudou na natação? Então, na verdade, o meu pai, né, que procurou, né, o CEDEF. E daí o meu pai conversou com o Marcelo, tudo, falando que era bom, né, para mim nadar e tal, porque eu conheci, na verdade, o Clodoaldo na Reatec. E ele falou assim para mim, nossa, vamos voltar a nadar e tudo, vai ser bem legal, bacana. Eu falei assim, nossa, vai ser demais, então. Inclusive, ele, quando eu fui na Reatec, acho que ele teve 3 ou 4 medalhas também que ele participou. Acho que foi dos Jogos de 2016, tudo. E aí ele me falou e tudo. Eu falei assim, ai, que legal. Falei assim, então vamos nadar comigo. Falei assim, então. Será? Falei assim, então. Só que é lá em. Acho que é lá em. Esqueci agora o nome. Era em São Bernardo, alguma coisa assim. E aí, só que aí o meu pai não podia me levar, que era muito longe, né? Então aí o meu pai decidiu procurar mesmo, né, o CEDEF. E aí o Marcelo conversou com ele e tal, falou assim, não, traz a Evelyn aqui pra gente conhecer. Então aí surgiu a ideia de sábado, né, sempre de sábado. Sábado, Às 2 horas, né? 2 horas, 2 2 horas. 4. Eu sempre confundia que era 4 horas. Não, Daí aí eu comecei a interagir tudo com a natação. Você entrou no CEDEF quando mesmo? Desculpa. Nossa, eu entrei, acho que foi em 2016. Acho que foi isso mesmo. Porque eu entrei em 2011, eu até lembro, acho que lembro o primeiro dia que você veio, você tava muito insegura, segura pra entrar na piscina já mostrar seu potencial. Mas continua falando aí que você tava, desculpa te interromper. Então, não imagina, né? Mas era só isso mesmo. Aí eu comecei a nadar tudo, aí acho que tava eu e o Marcelo, né, junto comigo nadando, fazendo avaliação, tudo. E aí eu comecei a nadar, e tava eu, meu pai e minha mãe me apoiando pra qualquer coisa. Hoje estou aqui, né? Calma que não dá spoiler mais pra frente, calma. Emoção. Você falou muito do Clodoaldo, né? Que você conheceu ele na Reatec. Você considera ele seu padrinho de natação? Não, considero, ele é um amigão pra mim. Você se espelha muito no Clodoaldo, né? Sim, isso. Eu vi uma reportagem sua, acho que foi na Gazeta Esportiva. Eu pesquisei sobre você antes de fazer esse podcast. Você acha que em 2016 ou 2017, na verdade acho que foi 2017 ou 2018, você concorreu ao prêmio Atleta da Galera. Da galera, isso. Do CPB. Como que foi isso pra você? Ai, nossa, eu não imaginava, né? Que eu ia concorrer e tudo isso, né? Inclusive, eu fiquei em terceiro lugar, né? Acho que segundo ou terceiro, não, segundo lugar. Isso. E tava o Clodoaldo junto comigo, né? Fazendo uma entrevista junto comigo. E aí eu falei na praia, eu falei assim, então conheci, né, o Clodoaldo e tal, ele me inspirou tudo. Então, aí ele falou assim, é ele que me inspirou a voltar a nadar. Então, ele ficou meio assim, tipo... Oi? Surpresa, né? Mas, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. Quando você soube, né, que ficou em segundo lugar nesse prêmio da galera, que foi um voto popular, a maioria das pessoas sempre votava em atletas de alto nível, né, já reconhecido. Você era, acho que, a única atleta que não era reconhecida, né, entre aspas, por ser jovem e já ter essa carreira tão brilhante que você tem.
Como foi pra você isso, Evelyn? Esse reconhecimento já de bate pronto, assim, 2 anos após, assim, 1 ano, né, na verdade, após você entrar no CDF. Então, foi uma surpresa, né, pra mim, porque eu não esperava, né, que Uhum. acontecesse comigo. Mas aí depois, na frente de todo mundo, e aí falar o meu nome. Inclusive, nossa, gente do céu, tava a Glória Maria também lá no CPB. Uhum. Então foi uma maravilha, mas assim, pra mim eu não esperava não, né, que realmente podia acontecer isso comigo. Mas, né, agora já estou conhecida. É verdade. Vamos falar agora do dia começando, continuando em 2017, 2018 na verdade. Você ganhou 8 medalhas de ouro, 9 de prata e 7 de bronze, sendo Sim. campeã brasileira no revezamento misto, 34 pontos, 4 por 100 medley. Participaram desse revezamento, né? O Bruno Bambilha, Camille, o João Pedro e você. Sim. Como que foi esse revezamento? Como que é ser uma campeã paralímpica no revezamento? Numa prova, em equipe, né? Eu sei que você também é campeã brasileira nos 50 metros borboleta, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas como que foi pra você trabalhar em equipe pra ser campeã? Então, nossa, na verdade a gente não tinha nenhum plano nem nada, né? Uhum. Só no revezamento, a gente ficou sentado lá na cadeira esperando. E, nossa, a primeira vez que eu participei, né, do revezamento, foi muito legal. Porque, assim, o Bruno nada muito bem, a Camille, o João. Então, eu só fiquei olhando, assim, né, como que eles nadam, tudo. Eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu, será que vai? Será que não vai? Mas, assim, nossa, eu fiquei muito feliz porque a gente ganhou, né, a gente participou, inclusive. Uhum. E é em grupo, né? É uma Sim. equipe. Então, nossa, foi incrível para mim, assim. Muito se fala, né, do Michael Phelps, né, que ele, além de um atleta olímpico, né, ele também sabe nadar em grupo. Isso que você falou foi muito importante, porque você sempre avaliou a equipe, né, não só você, não só o eu, né, você avaliou a Sim. equipe para ganhar. Como que foi para você ser reconhecida, né? Ser campeã brasileira nos 50 metros borboleta na etapa nacional? Nossa, por essa eu não esperava, né? Porque, tipo assim, todo mundo falava assim, eu não nado bem um borboleta e tal. Uhum. E quando eu ganhei a primeira medalha e também competi, né? Uhum. Nossa, foi uma maravilha, né? E, eu não esperava falar assim, não, agora vamos treinar um borboleta e tal. Falar assim, de frente, agora eu tô respirando de lado também, mas de frente, que era uma maravilha. Uhum. Mas pegava mais impulso, né? Sim. E, nossa, agora, tipo, campeã dos 50 borbos, só a terceira, né? Mas, nossa, é incrível pra mim. Eu ficava muito nervosa, ansiosa. Uhum. Mas hoje em dia eu não fico mais, não. Graças a Deus. Recentemente você participou do The Wall, né? Do Luciano Isso. Huck. Como que foi essa participação lá? Eu vi que você e o Mexerica participaram e foi num dia do seu aniversário, né? Que é dia 17. Inclusive a gente ia fazer dia 17, né? Só que seu pai falou que a gente tava conversando com seu pai já. Faz tempo que ele tava querendo trazer você aqui pro nosso podcast. E aí, felizmente deu hoje no Dia dos Pais. Como que foi pra você participar do The Wall? Nossa, foi uma experiência incrível, né? Conheci o Luciano Huck, nossa. Uhum. É muita gente boa. Aí todo mundo pergunta, e o nariz dele? Eu ia perguntar isso agora. Eu falei assim, não, gente. Nada a ver, né? Não é tão grande assim. É só assim. Pequenininho. É nariz normal, né? Então, mas foi muito legal, porque o meu pai, na verdade, ele fez uma vaquinha virtual, né, pra pagar o Mexerica, que era o meu ex-treinador, agora não é mais. E, assim, não sei o que deu que chegou na produção do Luciano Huck. Do nada. E aí mandaram o contato, tudo certinho. E foi em São Bernardo do Campo, né, que foi o The Wall. Não foi no Rio de Janeiro. Eu achava que era no Rio. Entendeu? Em São Bernardo? Foi no Em Estúdios São Globo Bernardo, aqui em São Bernardo? né, que aconteceu isso. Nossa, que E, legal. Eu pensei que tinha sido lá no Rio. então, ia ser, né, só que aí falaram pra mim que era no São Bernardo mesmo. Que aí Entendi. era a gravação.
E aí, nossa, participar do Luciano Huck, aí eu mexerica, gente do céu, foi muito louco, gente. Você assistiu, inclusive? Sim, Ou não? como que foi torcer contra as bolas, né? As bolinhas Nossa, caindo. meu Deus do céu, as vermelhas me pegou, sério, de verdade. Não, mas tinha ganhado 240 mil. Depois aí caiu dos 30, eu fiquei, ai... Uma pergunta assim, meio nada a ver, né? Você ganhou acho que 30 mil lá, né? Sim, Esse dinheiro, como que ele é pago, né? Porque acho que a maioria das pessoas nunca sabe como que é isso. Se você quiser falar, claro, pode falar, mas caso você não queira, a gente pode até pular essa questão. Mas como que esse dinheiro é pago? Como que ele é dado a você? Então, na verdade, é o cartão do PAN. Ah, entendi. Né? Então, aí assim, eles me deram acho que foi 1 ou 2 semanas depois do programa que passou. Dia 17 Entendeu? você recebeu depois. Sim, recebi. Então, aí assim, nossa, foi uma maravilha, né? Tá ganhando, falou assim, gente, uhul! Mas, assim, é o cartão do PAN mesmo, entendeu? Aí, tipo, você até instala um aplicativo do PAN mesmo, Banco PAN. E aí, tipo, aí, por exemplo, se você quiser participar tudo do programa e tal, aí ganha. Então é Quem bem sabe, né? Eu legal. vou estar lá pra. Porque eu sempre falo isso aqui publicamente pra todo mundo. Meu projeto é crescer com esse podcast, é ter um lugar físico, é ter um estúdio. Mas isso aqui é dinheiro, então Luciano Huck, se quiser me chamar pro The Wall, tamo junto, entendeu?